A humanidade foi enganada de uma forma tão sistemática e cínica que a maioria de nós sequer consegue conceber a escala dessa fraude. Durante toda a nossa existência, fomos induzidos a acreditar que a história humana é uma linha reta de progresso constante, partindo de cavernas sujas e ferramentas de pedra até chegar aos celulares e às estações espaciais. A narrativa oficial nos diz que, no passado, as pessoas viviam mergulhadas na lama, morriam aos 30 anos por um resfriado e não tinham noção de higiene básica. Mas se essa história é verdadeira, existe um fato simples e devastador para a ciência acadêmica que ninguém consegue explicar. Basta observar as fotografias em um álbum de família feitas há apenas 40 ou 50 anos. Elas já estão amareladas, manchadas e se transformando em pó diante dos nossos olhos. Em contraste, pinturas que supostamente possuem 500 anos de idade parecem ter sido impressas em uma máquina de última geração hoje de manhã. Eu me peguei olhando para essas obras e questionando como a tecnologia do século XX, a era da química e da indústria pesada, não consegue repetir o que supostos monges barbudos faziam em celas escuras, sob a luz de velas. Ao entrar em uma galeria de arte e observar as telas de mestres como Tiziano, Rafael ou Bruegel, percebe-se algo perturbador. As cores não apenas sobreviveram ao tempo, elas brilham com uma intensidade sobrenatural. O vermelho é profundo e vibrante, o azul parece mais escuro que o fundo do oceano, e os brancos emitem uma luz que parece vir de dentro da própria tela. A história oficial nos alimenta com contos de fadas, dizendo que esses pigmentos eram criados esmagando pedras manualmente e misturando-as com gema de ovo ou óleo de linhaça. Eu tentei imaginar o processo e percebi o absurdo. Se você tentar esmagar uma pedra até virar pó manualmente, obterá apenas uma poeira cinza e suja, e nunca uma substância capaz de sobreviver a impérios, guerras e testes nucleares. Existe uma mentira grandiosa que os historiadores tentam esconder através do termo genialidade. Quando removemos o lirismo e olhamos para a química pura, a pintura se revela como um processo tecnológico de altíssimo nível. Para que uma tinta dure séculos sem alterar sua composição, ela precisa ser o produto de uma indústria química avançada e não de uma oficina rudimentar. Se essas cores eram tão puras e resistentes, as instalações necessárias para criá-las precisariam ser equivalentes às nossas melhores fábricas modernas. Eu fiquei convencido de que estamos olhando para os restos de uma civilização que dominava a matéria de uma forma que ainda não compreendemos. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe, pois a verdade sobre a origem desses materiais revela um buraco na história que ninguém quer que você veja. O custo desses pigmentos era tão elevado que a existência deles em tamanha abundância aponta para uma única possibilidade impossível. A logística por trás da criação das cores na antiguidade representa um completo absurdo econômico e prático se tentarmos aplicar os padrões que nos foram ensinados nos livros escolares. Eu comecei a analisar esses dados e percebi que a conta simplesmente não fecha. O exemplo mais gritante é o pigmento conhecido como azul ultramarino. A história oficial afirma com toda a seriedade que esse material era mais caro do que o próprio ouro. Eles dizem que ele era extraído de uma pedra semipreciosa chamada lápis lazuli, cuja única fonte conhecida na época ficava em uma província extremamente remota no Afeganistão. Eu tentei visualizar essa cena de forma lógica. Imagine caravanas inteiras atravessando milhares de quilômetros de desertos hostis e montanhas perigosas, enfrentando tempestades de areia e saqueadores. Tudo isso em cima de camelos e burros. O objetivo dessa jornada épica de meses seria carregar pequenos sacos de pedras azuis para serem entregues na Europa. De acordo com os historiadores,
Os artistas deveriam tratar cada grama desse pó como um tesouro sagrado, economizando cada pequena partícula na ponta do pincel. Eu fui treinado para acreditar nisso, mas a realidade física que encontrei nos museus e catedrais conta uma história completamente diferente. Ao caminhar por qualquer grande catedral europeia ou palácio antigo, eu vi algo que desafia essa narrativa de escassez. Existem afrescos gigantescos, tetos imensos e paredes que cobrem centenas de metros quadrados, todos generosamente cobertos com esse azul intenso e profundo. Não há qualquer sinal de economia. Pelo contrário, a tinta parece ter sido aplicada em camadas espessas e abundantes. Se eu calcular a área coberta por esse pigmento e converter para o valor do lápis lazuli da época, o orçamento de uma única pintura de teto superaria o tesouro nacional de países inteiros, como a França ou a Espanha. Nenhum rei, por mais rico que fosse, e nenhum papa conseguiria financiar tamanha extravagância se o material fosse realmente transportado por camelos do outro lado do mundo. É um contrassenso econômico absoluto. Eu fiquei convencido de que esse material não era uma raridade vinda de montanhas distantes, mas sim um produto químico sintético, produzido de forma industrial, em larga escala e com baixo custo, diretamente nos locais de uso. A história de que ele vinha do Afeganistão parece ser uma narrativa criada muito depois para esconder o fato de que nossos antepassados possuíam fábricas químicas avançadas. O mesmo padrão de impossibilidade se repete quando olhamos para o famoso pigmento púrpura, a cor da realeza. A explicação oficial que eu li em todos os manuais afirma que essa cor era extraída de glândulas de moluscos marinhos. Para obter apenas 1 grama de corante, os historiadores dizem que era necessário coletar e processar dezenas de milhares de caracóis. Eles descrevem cidades costeiras onde o cheiro de moluscos apodrecidos era insuportável devido à produção dessa tinta. No entanto, quando eu observo a quantidade de tecidos, tapeçarias e pinturas que exibem tons de púrpura, percebo que a população desses moluscos teria sido extinta em menos de 2 anos, se essa técnica fosse real. Eu imaginei o cenário geográfico. Toda a costa do mar Mediterrâneo estaria coberta por camadas de metros de altura, de conchas vazias e carne em decomposição para suprir a demanda de apenas um século de moda real. Onde estão esses depósitos gigantescos de resíduos biológicos? Eles não existem. O que eu vejo nas pinturas são degradês de cores e transições de tons que exigem uma pureza química superior a 99%. Qualquer impureza mínima destruiria o efeito da cor em poucos anos, transformando o tecido em um trapo manchado. Mas as cores continuam lá, perfeitas e vibrantes. Eu cheguei à conclusão de que o púrpura e o azul eram sintetizados em laboratórios com um controle molecular, que nós só voltamos a dominar recentemente. Estamos diante de evidências materiais de uma indústria global que foi totalmente apagada da nossa memória coletiva. Eu fui condicionado a aceitar histórias sobre camelos e conchas, mas a química me aponta para essa existência de reatores e centrífugas. Alguém muito poderoso se esforçou para substituir o conceito de alta tecnologia pelo de artesanato primitivo. Essa percepção me fez olhar para as pinturas com um foco muito mais agudo. Se as cores eram produzidas industrialmente, o processo de aplicação também não poderia ser puramente manual. Comecei a me perguntar se o que chamamos de arte não seria, na verdade, algo muito mais mecânico e preciso. Eu senti que estava prestes a descobrir que o pincel do artista talvez fosse a parte menos importante dessa história. Existe um detalhe invisível a olho nu que prova que essas obras não foram feitas por mãos humanas, mas por algo que se assemelha a uma tecnologia de impressão que a ciência oficial jura que não existia na época.
Quando eu decidi olhar mais de perto na estrutura física dessas obras, a fraude da história oficial se tornou ainda mais evidente e chocante. Eu não estou falando apenas de estética, mas de dados técnicos que qualquer microscópio moderno consegue revelar. Ao analisar as partículas de tinta nas telas dos chamados velhos mestres, eu descobri que elas possuem um tamanho absolutamente idêntico, medido com uma precisão de micrômetros. É fisicamente impossível para um ser humano atingir esse nível de uniformidade usando apenas um almofariz e um pilão manuais, por mais paciente que ele fosse. Eu percebi que estamos lidando com um nível de tecnologia de moagem e filtragem que só conseguimos replicar hoje com equipamentos industriais de altíssima precisão. Se você tentar moer um pigmento em casa, terá grãos de tamanhos variados, o que resultaria em uma pintura irregular e sem brilho. Mas naquelas telas, a distribuição é perfeita. Isso me leva a uma conclusão inevitável. Aquelas cores não foram preparadas em oficinas artesanais por aprendizes de pintores, mas em fábricas que operavam com padrões de qualidade que desafiam a nossa compreensão do que era o passado. Além da precisão mecânica, existe o fator da toxicidade extrema. Eu estudei a composição química dessas tintas e encontrei elementos como mercúrio, chumbo e arsênio em concentrações letais. O pigmento vermelho cinábrio, por exemplo, é um sulfeto de mercúrio. Para obter aquele tom vibrante e eterno que vemos nos museus, é necessário realizar uma reação química complexa que envolve a sublimação do mercúrio e do enxofre em temperaturas altíssimas. Eu me perguntei onde estão os registros de trajes de proteção, máscaras contra gases ou sistemas de ventilação nas oficinas do século XVI. Esse processo de produção é mortal para qualquer ser humano que não esteja devidamente protegido. Se a história oficial fosse verdade, cada grande artista teria deixado atrás de si um rastro de dezenas de assistentes mortos por envenenamento em poucos meses. No entanto, não há menção a essas mortes em massa, ou a fábricas de equipamentos de segurança química, ou os pintores do passado eram mutantes imunes ao veneno, ou o processo de produção era totalmente automatizado, fechado e seguro, onde o artista recebia apenas o produto final, pronto para uso. Eu comecei a suspeitar que o que chamamos de pinturas podem ser, na verdade, algo muito mais próximo de impressões de alta tecnologia, uma espécie de registro físico de uma era perdida que utilizava princípios que nós ainda não redescobrimos totalmente. A ciência oficial permanece em um silêncio absoluto sobre esses fatos, porque admitir a existência de química industrial no século XV significaria o colapso total de toda a cronologia histórica que sustenta o nosso mundo atual. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Comente abaixo se você já sentiu que algo na história oficial simplesmente não faz sentido, ou se já viu algo em um museu que parecia avançado demais para a época. Sua percepção é o primeiro passo para quebrarmos essa barreira de mentiras. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho agora para se inscrever e garantir que receberão o restante desta investigação, que a maioria prefere ignorar. Se essa química de nível industrial existia e era comum, para onde ela foi? Por que, de repente, as máquinas pararam e o conhecimento desapareceu? Eu encontrei a resposta para esse mistério, escondida em uma mudança drástica e sombria que ocorreu logo em seguida, transformando a glória eterna das cores em uma decadência negra que quase destruiu o legado da própria humanidade. Existe uma evidência gritante de involução na história da arte que nenhum historiador ou cientista acadêmico consegue explicar de forma satisfatória. Se o progresso humano fosse realmente uma linha constante e ascendente, como nos ensinam desde a infância, as pinturas produzidas no século XIX deveriam ser tecnicamente superiores às obras do século XV. No entanto, o que eu vejo ao caminhar pelos corredores dos grandes museus
é exatamente o oposto. As obras mais antigas, supostamente criadas com ferramentas primitivas, permanecem perfeitas, enquanto quadros de 1850 já estão escurecidos, descascando e cheios de rachaduras profundas. Como é possível que o tempo pareça correr ao contrário para a química das tintas? Eu analisei as superfícies dessas telas e percebi algo que desafia as leis básicas da física dos materiais. Esse fenômeno é conhecido nos círculos técnicos como a catástrofe do betume. Durante o século XIX, os artistas pareciam ter esquecido completamente as fórmulas da eternidade. Eles começaram a usar substâncias inferiores, como asfalto, betume e até produtos de decomposição orgânica, para tentar imitar as sombras e a profundidade dos mestres do passado. O resultado foi a destruição acelerada de suas próprias obras em questão de poucas décadas. Qualquer restaurador de museu profissional sabe, embora raramente admita em público, que um quadro de 500 anos de idade é muito mais estável e resistente do que um quadro de apenas 100 anos. Isso é uma anomalia científica completa. Pela lógica, quanto mais antigo for um revestimento químico, mais defeitos e degradação ele deveria apresentar devido à oxidação e à exposição ao ambiente. Mas aqui, a tecnologia se torna mais perfeita e refinada conforme recuamos no tempo. As tintas dos antigos mestres não agem como misturas orgânicas simples de óleo e ovo. As superfícies das telas do século XV possuem uma plasticidade e uma resistência que lembram polímeros sintéticos modernos, quase como se fossem feitas de plástico ou resina epóxi de alta qualidade. Elas mantêm a elasticidade e o brilho por séculos, sem apresentar a famosa rede de rachaduras chamada craquelure, que é onipresente em obras mais recentes. Eu me senti um explorador de uma realidade alternativa ao perceber que a base daquelas pinturas não era um óleo vegetal comum, mas algo que aponta para uma petroquímica avançada e desconhecida. Porque uma civilização supostamente primitiva teria acesso a polímeros que nós só redescobrimos no final do século XX? Essa pergunta rompe o padrão de tudo o que nos foi ensinado. Se olharmos para a história com honestidade, veremos que não estamos subindo uma escada de progresso, mas descendo degraus de uma glória perdida. De repente, em algum ponto entre o século XVII e o XVIII, o conhecimento técnico parece ter evaporado. É como se alguém tivesse desligado o interruptor do desenvolvimento humano e confiscado as ferramentas de alta precisão. Eu imaginei como seria ser um artista no século XIX, tentando desesperadamente copiar a perfeição dos antepassados, usando apenas lama e óleos baratos, porque as fábricas que forneciam os materiais reais haviam desaparecido, o que poderia causar a perda total e súbita de uma infraestrutura global capaz de criar materiais eternos. Não se trata apenas de uma técnica artística que foi esquecida, mas de uma base industrial inteira que foi varrida da face da Terra. A escala dessa perda é tão vasta que sugere um evento traumático que redefiniu as regras do jogo para toda a humanidade. Se existia uma indústria química pesada capaz de produzir polímeros e pigmentos puros, essa indústria precisava de energia, de grandes edifícios e de uma rede de distribuição complexa. Eu comecei a procurar os vestígios dessas instalações e percebi que elas podem estar escondidas sob uma nova identidade, bem diante dos nossos olhos, disfarçadas de monumentos que aprendemos a chamar por outro nome. Essa busca me levou a olhar para as grandes catedrais e palácios com uma perspectiva completamente diferente. Se esses edifícios não fossem o que nos dizem, mas sim as próprias máquinas que tornavam possível a criação dessas substâncias impossíveis. A resposta para esse mistério está gravada na própria arquitetura dessas construções gigantescas
que escondem segredos que a religião e a história tentaram enterrar para sempre. Para compreender realmente para onde foram as fábricas da antiguidade e por que o conhecimento técnico parece ter desaparecido, eu precisei mudar completamente a minha perspectiva. Deixei de olhar para as grandes construções como monumentos puramente religiosos ou artísticos e passei a analisá-las com olhos de engenheiro. Quando observamos as catedrais góticas, o que vemos não é apenas o resultado de uma fé fervorosa, mas estruturas com volumes internos imensos, sistemas de ventilação complexos e uma acústica impecável que desafia qualquer construção moderna feita sem o auxílio de computadores avançados. Essas características técnicas lembram muito mais laboratórios industriais ou usinas de processamento de alta tecnologia do que simples locais de oração. Eu analisei a disposição dessas estruturas e percebi que o que hoje chamamos de altar poderia ter sido originalmente um painel de controle ou uma zona de reação química centralizada. Os vitrais coloridos, que tanto admiramos pela beleza, possuem propriedades que vão muito além da estética. Eles funcionam como filtros específicos para frequências de luz, permitindo a entrada de comprimentos de onda exatos necessários para processos fotoquímicos complexos. Isso explicaria perfeitamente por que aquelas tintas impossíveis de replicar eram produzidas justamente naqueles locais. O ambiente era controlado, a luz era filtrada e a frequência sonora era ajustada para manipular a matéria em um nível molecular. A acústica dessas catedrais é outro fator que me deixou perplexo. Não se trata apenas de fazer a voz de um orador chegar mais longe. A geometria dessas naves de pedra permite a criação de ondas estacionárias e frequências ressonantes que podem alterar a estrutura física de substâncias químicas em suspensão. Hoje, a ciência moderna utiliza o som para levitação acústica e para acelerar reações químicas, uma técnica chamada sonoquímica. Eu me perguntei se as vibrações dos grandes órgãos de tubos não seriam, na verdade, a fonte de energia vibracional necessária para estabilizar os polímeros das tintas eternas que discutimos anteriormente. Se essas construções eram fábricas, a produção era limpa, silenciosa e integrada à arquitetura. Estima-se que existam mais de 40.000 igrejas e catedrais medievais, espalhadas apenas pela Europa, todas seguindo padrões arquitetônicos e proporções matemáticas quase idênticas. Se cada uma dessas estruturas fosse uma unidade de produção, estaríamos falando de uma rede industrial global de proporções massivas que cobria continentes inteiros. Após uma catástrofe global que desestruturou a sociedade, essas construções monumentais teriam sido encontradas e reaproveitadas por novos ocupantes que já não entendiam sua função técnica original. Eles transformaram centros de alta tecnologia em locais de culto para tentar explicar o inexplicável. Esse fenômeno é conhecido na sociologia como culto à carga. Isso acontece quando uma cultura com menos recursos entra em contato com uma tecnologia avançada que não compreende e passa a mimetizar os comportamentos técnicos como se fossem rituais religiosos. Eu imaginei o homem do século XVIII olhando para aquelas ruínas tecnológicas e pensando que seus antepassados eram deuses, sentindo-se apenas um herdeiro indigno de seus restos. Essa transição traumática explica por que a qualidade dos materiais e do conhecimento humano despencou de forma tão vertical e súbita. O conhecimento não estava guardado em livros fáceis de carregar, mas estava intrinsecamente ligado à própria infraestrutura física que foi paralisada ou destruída. Quando olhamos para as estatísticas globais de construção daquela época, percebemos que a execução dessas obras exigiria uma quantidade de recursos e mão de obra especializada que a Idade Média, descrita nos livros como pobre e doente, jamais poderia sustentar.
Milhares de toneladas de pedras cortadas com precisão de milímetros, transportadas por quilômetros e elevadas a alturas incríveis. Se aplicarmos a lógica de produção moderna, essas catedrais funcionariam como nós de uma rede energética e produtiva integrada. O fato de quase todas estarem alinhadas com precisão astronômica reforça a ideia de que faziam parte de um sistema técnico que utilizava as forças naturais da Terra. Eu fui levado a concluir que a história que nos contam é apenas uma camada de verniz aplicada sobre uma realidade muito mais complexa e tecnológica. O desastre que interrompeu esse funcionamento deixou o mundo em silêncio e na escuridão por gerações. O que sobrou foram apenas os fragmentos de uma grandeza que não conseguimos mais alcançar. Eu fiquei chocado ao perceber que a humanidade pode ter passado os últimos séculos rezando dentro de antigas refinarias e laboratórios químicos, sem ter a menor ideia de como ligar as máquinas ou para que serviam os instrumentos. Mas as evidências desse evento não ficaram restritas apenas ao interior dessas naves de pedra. Elas estão espalhadas pelo mundo inteiro, escondidas de forma tão óbvia que nós simplesmente paramos de enxergá-las. Eu comecei a investigar o solo ao redor dessas construções, e o que encontrei mudou minha percepção sobre a própria superfície do planeta e a história das nossas cidades. Se houve uma catástrofe que parou essa indústria global, as marcas dessa destruição deveriam ser visíveis em escala macroscópica, e elas realmente estão lá, debaixo do asfalto que você pisa todos os dias. Prepare-se, pois o que a arqueologia oficial chama de solo é, na verdade, a tampa de um caixão que abriga uma verdade sufocante sobre o que aconteceu com o andar térreo do nosso mundo. A prova mais avassaladora de que uma catástrofe global apagou a civilização anterior não está apenas nos museus ou nas fórmulas químicas perdidas, mas sim logo abaixo dos pés de quem caminha pelas grandes metrópoles. O que a ciência oficial chama de camada cultural é, na verdade, um dos maiores enigmas da história moderna. Em cidades como Londres, Paris, Moscou ou São Petersburgo, o nível da Terra subiu entre 3 e 10 metros em um intervalo de apenas alguns séculos. A explicação acadêmica que nos é oferecida afirma, com uma seriedade assustadora, que as pessoas do passado eram tão sujas e desorganizadas que simplesmente não recolhiam o lixo e o esterco das ruas. Segundo essa lógica, o nível do solo subiu gradualmente porque as gerações anteriores permitiram que os detritos se acumulassem até soterrarem os primeiros andares das casas. Eu parei para analisar essa afirmação e percebi que ela é um insulto à inteligência humana e às leis básicas da engenharia. Ninguém em sã consciência construiria janelas luxuosas com molduras trabalhadas que dão diretamente para a terra, nem transformaria portas principais em porões úmidos e escuros apenas por preguiça de limpar a rua. Se você caminhar pelo centro histórico de qualquer cidade antiga, verá janelas de prédios majestosos saindo de dentro do asfalto, muitas vezes com apenas a parte superior visível. Quando esses edifícios passam por reformas e os fundamentos são escavados, o que os operários encontram são andares completos, com fachadas decoradas, portas imponentes e arcos de tijolos que foram engolidos por uma massa colossal de argila e lama. Esse fenômeno, que pesquisadores independentes chamam de dilúvio de lama, aponta para uma catástrofe de escala planetária que ocorreu muito mais recentemente do que ousamos imaginar. Não se trata de acúmulo de lixo, mas de um evento catastrófico que moveu milhões de toneladas de sedimentos, soterrando a base industrial e arquitetônica do mundo antigo de forma quase instantânea. Eu fiquei estarrecido ao perceber que esse evento explica perfeitamente por que perdemos a tecnologia das cores eternas e das construções inquebráveis. Se as fábricas, as refinarias de pigmentos
e os laboratórios de química avançada operavam nos níveis térreos e nos subsolos dessas estruturas monumentais. Eles foram os primeiros a serem eliminados e enterrados sob metros de argila densa e viciosa. Os sobreviventes que emergiram após esse cataclismo, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, encontraram um mundo em ruínas e parcialmente submerso. Eu imaginei o desespero desses grupos ao tentarem reocupar cidades que não foram construídas por eles. Eles simplesmente desenterraram as partes superiores dos edifícios, adaptaram novas entradas onde antes eram janelas do segundo andar e chamaram essas ruínas de seus palácios e templos. Eles herdaram uma infraestrutura que não sabiam mais como operar. É por isso que vemos uma queda tão brusca na qualidade da arte e da construção a partir desse período. Aqueles que chamamos de grandes mestres do Renascimento ou do neoclassicismo eram, em muitos casos, exploradores e restauradores que utilizavam os estoques de tintas e materiais que conseguiam recuperar das partes superiores das antigas fábricas soterradas. Essa lama que cobre o mundo esconde segredos que a arqueologia oficial se recusa terminantemente a investigar. Sempre que uma obra urbana revela máquinas desconhecidas ou túneis revestidos com materiais que não deveriam existir naquela época, o local é rapidamente isolado e coberto com concreto. Eu percebi que existe um esforço coordenado para manter a humanidade vivendo na superfície de um cemitério tecnológico, sem que ninguém questione por que o primeiro andar de nossa civilização está 10 metros abaixo do nível do mar ou do asfalto. A conexão entre a perda das cores eternas e o soterramento das cidades é direta. A fonte da matéria-prima e o maquinário para processá-la foram fisicamente removidos do nosso alcance. A tensão entre o que vemos e o que nos contam atinge um ponto de ruptura quando analisamos os registros deixados logo após esse evento. Se as cidades foram soterradas e a indústria foi destruída, onde estavam as pessoas? Como é possível que existam registros de cidades inteiras, com arquiteturas impossíveis e avenidas perfeitas, mas sem um único habitante circulando por elas? Eu encontrei evidências de que o repovoamento dessas cidades seguiu um protocolo que desafia a lógica biológica e social. Existem imagens e documentos que mostram um cenário desolador e silencioso, onde o mundo parecia um palco montado, esperando por novos atores que ainda não haviam chegado. A verdade é que nós não somos os construtores deste mundo. Somos apenas os inquilinos que limparam a poeira das prateleiras superiores. O verdadeiro choque de realidade acontece quando percebemos que as primeiras tecnologias de registro visual capturaram exatamente o momento em que essas cidades estavam sendo reiniciadas. Prepare-se para olhar para as primeiras fotografias da história sob uma luz que fará você duvidar da sua própria existência, pois elas revelam um segredo que os livros de história tentaram apagar com mentiras sobre longas exposições e sombras inexistentes. O que as lentes do século XIX registraram não foi o nascimento da civilização moderna, mas sim o instante em que os novos donos do mundo caminharam pela primeira vez em cidades fantasmas que ainda cheiravam a lama da catástrofe. Após o grande evento que soterrou o mundo antigo, as evidências que restaram desenham um cenário de pós-apocalipse absoluto que a história oficial tenta ocultar a todo custo. No século XVIII, surgiu um grupo de artistas conhecidos como ruinistas, entre eles nomes como Piranesi. Eles retratavam cidades colossais, com arcos que tocavam as nuvens, totalmente cobertas por vegetação selvagem e escombros gigantescos. A narrativa acadêmica tenta nos convencer de que essas pinturas eram apenas fantasias românticas ou caprichos arquitetônicos de mentes criativas. Mas a precisão dos detalhes é perturbadora demais para ser fruto da mera imaginação. Eu olhei para essas gravuras
e vi uma documentação visual de um mundo em ruínas, onde pequenas figuras humanas, maltrapilhas e desorientadas, viviam como nômades entre as sobras de uma civilização tecnológica que eles claramente não entendiam. Esses artistas estavam pintando exatamente o que viam diante de seus olhos: o cadáver de uma era de glória sendo lentamente consumido pela natureza e pelo descaso. O contraste entre a escala monumental dos edifícios e a insignificância das pessoas representadas sugere que aqueles habitantes não eram os construtores daquelas estruturas. Eles pareciam invasores ou sobreviventes tentando encontrar abrigo em máquinas de pedra paralisadas. Se as catedrais eram fábricas de síntese química, como discutimos anteriormente, os ruinistas registraram o momento exato em que essas fábricas estavam em silêncio, quebradas e parcialmente soterradas pela lama da catástrofe. A transição para o século XIX traz uma evidência ainda mais difícil de ignorar através das primeiras fotografias da história. Ao analisar as imagens feitas em cidades como Paris, Roma ou São Petersburgo, entre as décadas de 1840 e 1860, eu me deparei com um mistério absoluto que desafia a lógica urbana. As cidades aparecem completamente desertas. Vemos avenidas imensas, arquitetura divina e praças monumentais, mas não há uma única pessoa, um único animal ou uma única carruagem circulando. A explicação padrão dos historiadores é que as câmeras daquela época exigiam um tempo de exposição muito longo, de 10 a 20 minutos, o que faria com que qualquer objeto em movimento simplesmente desaparecesse da imagem final. Eu analisei essa desculpa técnica e percebi que ela não se sustenta sob uma observação rigorosa. Se houvesse movimento constante de pessoas e cavalos durante 20 minutos, veríamos vultos borrados, sombras alongadas ou manchas de tráfego persistentes nas fotografias. No entanto, as imagens são nítidas e cristalinas, mostrando ruas varridas e fachadas impecáveis. O que vemos são cidades fantasmas, prontas para serem habitadas, mas ainda vazias de vida humana. As calçadas estão limpas e os edifícios parecem recém-desenterrados. Mas onde estão os milhões de habitantes que deveriam estar vivendo ali? A conclusão a que cheguei é assustadora. As cidades foram limpas e preparadas para um processo planejado de repovoamento. É como se a humanidade atual tivesse sido inserida em um cenário que já estava pronto, um palco monumental que pertencia a outra espécie de seres com uma inteligência e uma tecnologia muito superiores às nossas. Eu comecei a me sentir um estranho em minha própria casa, ao perceber que vivemos em edifícios que não temos a capacidade de construir e caminhamos por ruas que foram projetadas para um propósito que esquecemos completamente. Toda a nossa história foi reescrita e simplificada para que nenhum de nós fizesse perguntas incômodas sobre os verdadeiros donos daquelas fábricas e laboratórios que hoje estão enterrados sob 10 metros de lama e argila. Por que existe tanto esforço em manter essa cortina de fumaça sobre o nosso passado recente? Por que a elite intelectual e política do mundo gasta tanta energia para esconder o fato de que somos apenas herdeiros de um inventário que não nos pertence? Ao conectar todos os pontos, eu percebi que a perda das cores eternas, o soterramento das cidades e o vazio perturbador nas fotos antigas são partes de um plano de reinicialização total da consciência humana. Eles precisavam que nós acreditássemos que começamos do zero e que somos o ápice da evolução, para que nunca tivéssemos o desejo de olhar para trás e reivindicar o poder tecnológico que nos foi roubado. Eu me perguntei com frequência se eles conseguiram esconder um dilúvio de lama e a existência de uma química industrial global. O que mais eles estão escondendo agora?
Estamos vivendo em um ciclo de amnésia coletiva programada. No entanto, a verdade é persistente e ela brilha através das frestas das mentiras oficiais, seja no brilho de um quadro de 500 anos ou no andar térreo de um prédio que deveria ser um porão, mas tem uma porta de entrada principal escondida debaixo da terra. A cada passo desta investigação, a escala da mentira se torna mais insuportável, mas a necessidade de revelá-la se torna uma questão de sobrevivência para a dignidade humana. Tudo o que vimos até agora converge para um ponto final, onde todas as máscaras cairão definitivamente. O mistério das tintas que não desbotam, das pedras que não quebram e das cidades que foram desenterradas está prestes a ser revelado em sua totalidade. Existe uma razão final e extremamente sombria para tudo isso. Uma peça do quebra-cabeça que une o passado glorioso ao nosso presente limitado e que nos mostra exatamente quem se beneficia com o nosso esquecimento total. Eu descobri o que realmente aconteceu no momento em que o interruptor da civilização foi desligado. E a resposta final revela que o mundo que conhecemos é apenas uma sombra de uma realidade que foi confiscada de nós. A grande farsa da história serve a um propósito único e devastador: o controle total sobre a consciência humana. Depois de conectarmos todos os pontos desta investigação, o mosaico finalmente se completa diante de nós. Nós percorremos um caminho que começou com a simples admiração pela cor vibrante de uma pintura antiga e terminou com a percepção aterradora de que vivemos sobre as ruínas de uma civilização superior que foi apagada da nossa memória. As tintas que não desbotam, os edifícios enterrados sob metros de argila, as cidades desertas capturadas pelas primeiras lentes fotográficas e as lacunas impossíveis na demografia mundial não são fatos isolados. São as peças de uma cena de crime em escala planetária. Eu me perguntei muitas vezes por que alguém gastaria tanta energia e recursos para falsificar séculos de registros e inventar uma narrativa de progresso linear que claramente não condiz com a realidade física. A resposta é tão cínica quanto eficiente. O poder absoluto depende do esquecimento. Se o homem moderno souber que seus antepassados não eram bárbaros ignorantes, mas sim mestres da química molecular e arquitetos de sistemas de energia que hoje chamaríamos de divinos, ele nunca aceitaria a mediocridade do sistema atual. Nós fomos condicionados a viver em uma economia baseada no desperdício, no lixo e na obsolescência programada. Hoje, nós compramos telefones celulares que param de funcionar em 1 ano e moramos em caixas de concreto que começam a se degradar em menos de 5 décadas. Em contraste, o mundo antigo nos deixou um legado de coisas eternas. O segredo das cores que não desbotam foi confiscado para que nos tornássemos consumidores dependentes de produtos descartáveis. Um escravo perfeito é aquele que não se lembra de sua linhagem real e acredita piamente que o ápice da evolução humana é ter uma lâmpada elétrica e uma conexão de internet, enquanto vive em uma estrutura que é tecnicamente inferior aos porões desenterrados de seus tataravós. A catástrofe que destruiu o mundo antigo e soterrou as cidades sob o dilúvio de lama foi a oportunidade perfeita para um reinício sistêmico. Aqueles que assumiram o controle das ruínas não estavam interessados em restaurar a glória e a autonomia da humanidade. Eles preferiram substituir a qualidade eterna pelo lucro imediato e a verdade histórica por contos de fadas sobre Idade Média e falta de higiene. Ao olhar para um quadro de 500 anos que ainda brilha como se tivesse sido pintado hoje, eu percebo que estou vendo um ato de rebeldia da própria matéria contra a mentira institucionalizada. A química das partículas de tinta não sabe mentir.
enquanto os historiadores transformaram a mentira em sua principal ferramenta de trabalho. Nós estamos vivendo sobre os escombros de uma era de ouro, sendo alimentados com narrativas de escassez e primitivismo, para que não percebamos que somos os herdeiros de gigantes. O verdadeiro despertar não acontece em uma sala de aula, mas no momento em que você decide parar de ler o livro oficial e começa a observar a substância física da realidade ao seu redor. A pergunta que realmente importa não é mais se fomos enganados, pois as evidências são abundantes para qualquer um que tenha coragem de ver. A questão agora é o que cada um de nós fará com esse conhecimento. Eu quero saber o que você sentiu ao descobrir essas conexões. Você já percebeu essas janelas enterradas na sua cidade? Ou notou algo em um museu que parecia avançado demais para a época explicada? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe sua percepção, mesmo que prefira fazer isso de forma anônima. O debate sobre a nossa verdadeira origem é o primeiro passo para recuperarmos o que nos foi tirado. Se você sente que esta investigação abriu uma porta que nunca mais poderá ser fechada, curta este conteúdo e se inscreva para continuar acompanhando a revelação dessa história oculta. Sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas que ainda estão presas na ilusão do progresso linear. Nós perdemos muito mais do que apenas fórmulas de tintas ou técnicas de construção. Nós perdemos a noção de quem realmente somos e do que somos capazes de realizar quando operamos com a tecnologia da eternidade. Mas a verdade tem uma característica peculiar. Ela permanece lá, esperando sob as camadas de lama e de mentiras, pronta para ser resgatada por aqueles que se recusam a aceitar a escuridão da ignorância. Lembre-se sempre de que as moléculas não mentem e as pedras guardam a memória do que o homem tentou esquecer. A história é escrita pelos vencedores, mas a realidade é preservada pela própria matéria que nos cerca. O tempo da ocultação está chegando ao fim, e o brilho das cores eternas é o farol que nos guiará de volta para casa. A verdade não precisa de defensores. Ela precisa apenas de testemunhas que tenham a coragem de olhar para baixo e enxergar o mundo que está enterrado sob seus pés.